Nós estamos aqui de quarentena, mas abençoados. Nós hoje estamos aqui com o intuito de compartilhar a nossa EBD dessa manhã, EBD MQV, aqui da sede. Então, a todos que estão assistindo esse vídeo, que estão tendo essa oportunidade de compartilhar dessa palavra conosco, muito obrigado, meu agradecimento e que Deus possa falar ao meu coração nessa manhã através desse estudo, dessa palavra. Nosso tema da EBD nesse trimestre vai ser promessas. Nós vamos entender o que é promessa, nós vamos entender o que a promessa implica nas nossas vidas como indivíduos, o que a promessa implica nas nossas vidas como nação, como povo de Deus. Nós vamos entender lá no povo de Israel o que implicava a promessa do indivíduo, o que implicava para a nação de Israel e como que isso se aplica nos dias de hoje na nossa vida como igreja. E para isso nós temos a nossa revista da Escola Dominical. Então o tema da revista dos jovens desse trimestre é promessas, vivendo a plenitude das promessas de Deus. Então nós vamos começar tratando sobre o que é promessa e o que implica a promessa nas nossas vidas. Como que isso se desenvolve no contexto cristão e na vida cristã. O que nós temos que esperar de promessas dentro da palavra de Deus para as nossas vidas. E quais tipos de promessas nós temos direito e quais tipos de promessas são condicionais, quais tipos de promessas são incondicionais. Quais promessas acontecem independente da nossa vontade, independente do nosso querer, independente se nós cremos ou não, e quais são as promessas que dependem da nossa fé, da nossa atitude de fé para que Deus concretize na nossa história, na nossa vida. Nós vamos entender algumas coisas referentes a esses assuntos no decorrer desse trimestre. Vamos entender o que fez com que as promessas se cumprissem na vida de Abraão, na vida de Jacó, na vida de Isaac, o que fez com que as promessas se cumprissem na vida dos apóstolos, os propósitos de Deus, como eles são cumpridos e de que forma eles são concretizados na vida de cada cristão. Eu queria convidar você já a abrir a tua Bíblia. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical, nada melhor do que nós iniciarmos abrindo a nossa Bíblia na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Convido você aí, abra a tua Bíblia. Mesmo que seja uma aula online, não deixe de abrir a sua Bíblia. Não deixe de ter a sua Bíblia aí com você. Nós estamos iniciando um estudo bíblico, é muito importante que você utilize a sua Bíblia. Vamos lá? 2 Coríntios capítulo 1, versículo 20 diz assim: Pois tantas quantas forem as promessas de Deus, todas têm em Cristo o sim. Por isso, por intermédio dele, o Amém é proclamado por nós para a glória de Deus. E resumindo, esse texto ele vai falar algo, ele está falando de algo interessantíssimo. Paulo está falando de mudanças por amor da igreja, ele está exortando a igreja de Corinto a algumas práticas que a igreja tinha abandonado e também está exortando a igreja para que eles voltem para os primórdios daquilo que Paulo tinha ensinado anteriormente. E ele começa a questionar a igreja de Corinto, perguntando: olha, será que por ensinarmos aquilo que vocês têm que ouvir, muitas vezes o nosso sim virou sim e não ao mesmo tempo? Se você for voltar um pouco no texto, você vai entender que Paulo está questionando a igreja, porque ele tinha falado algumas coisas, ele tinha discorrido sobre alguns assuntos, e sempre quando Paulo ele começava a pegar um pouco mais pesado com a igreja, no sentido de exortação, a igreja espanava. E muitas vezes ela começava a questionar aquilo que Paulo estava falando, ou começava a colocar em dúvida o apostolado de Paulo. Ou muitas vezes começava a colocar em dúvida o chamado de Paulo para o apostolado e também as coisas que Paulo ensinava. E Paulo, por muitas vezes, ele tinha que parar o seu discurso no meio da carta mesmo e ele colocava um adendo, tentando chamar a igreja para aquilo que ele tinha ensinado antes, que a igreja muitas vezes tinha abandonado.
Paulo, ele vai falar aqui sobre promessas. Ele fala um texto maravilhoso, ele fala que todas as promessas que foram feitas, elas têm algo em comum. Elas foram feitas para serem realizadas através de Cristo, em nós, para a glória de Deus, Pai. Então, muitas vezes, tem uma pergunta que permeia muito a nossa mente quando nós vamos falar de promessas. Se Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, se Ele falou e Ele cumpre, por que aquilo que muitas vezes Ele prometeu para cada um de nós não se cumpre? Por que todas as promessas que estão na palavra de Deus não se cumprem na minha vida? E nós temos que olhar para uma lógica de entender que a palavra de Deus ela tem muitas promessas, milhares e milhares de promessas. Só que nem todas as promessas foram feitas para mim. Nem todas as promessas foram feitas para Abraão. Nem todas as promessas foram feitas para Isaac. Tem promessas específicas para pessoas específicas, existem promessas específicas para um povo específico, existem promessas de Deus de várias formas. Nós precisamos entender isso porque muitas vezes a questão de que Deus prometeu algo na palavra e Ele não se cumpre na minha vida, dá uma impressão de que Deus não está cumprindo com aquilo que Ele prometeu. E esse é um dos motivos de ter tanta gente desanimada, de tantas pessoas desapontadas, porque muitas vezes ouvem algo, ou leem algo, e pegam aquilo como promessa para a sua vida, só que é uma promessa específica, para uma pessoa específica, para um tempo específico, ou para um povo específico. Mas nós precisamos entender que existem muitas promessas na palavra de Deus também que são para nós, são nossas. Deus fez para cada um de nós. E existem promessas que Deus Ele fez e Ele cumpre, né? De forma incondicional. O que quer dizer isso? Ele cumpre independentemente se eu creio, se eu quero ou não quero. São promessas que Ele fez e Ele cumpre. Eu vou dar um exemplo. A volta de Cristo. Cristo fez uma promessa. E essa promessa é incondicional. Então, a volta de Cristo não depende se você crê, se você acredita, se você bota fé, se você está se preparando ou se você não está se preparando. A volta de Cristo não depende da vontade do homem, não depende da vontade do diabo, não depende da vontade dos anjos. Depende unicamente da vontade dele. Ele prometeu que ele vai voltar. A Bíblia, ela nos mostra lá em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 12, ele vai falar: eis que veio sem demora. Né? E ele vem sem demora porque ele prometeu. E ele tem com ele o galardão para dar a cada um, retribuir a cada um segundo a sua obra. Essa é uma promessa incondicional. Não depende de mim, não depende de você, não depende de ninguém, depende única e exclusivamente dele. Ele prometeu que ele vem para aqueles que se prepararem para a sua volta, felizes serão, porque tem um reino preparado antes da fundação do mundo, para que essa pessoa habite a eternidade. Aqueles que não se prepararam, também tem um lugar preparado para essas pessoas. Independente de quem se prepara ou não se prepara, ele vem. Essa é uma promessa incondicional que não depende de nada nem de ninguém, única e exclusivamente da vontade de Deus, que prometeu que vem e ele vem. Existem promessas condicionais. A palavra de Deus ela vai falar aqui: aquele que crê e for batizado será salvo. Né? Aquele que crê em mim será salvo. Então, uma promessa condicional. Existe uma promessa de salvação, mas para que essa salvação aconteça, você tem que crer. Essa é uma promessa condicional. Então, existem esses tipos de promessas, nós precisamos entender, porque muito se fala de promessas hoje em dia. Né?
E um dos temas centrais do Evangelho pregado nos dias de hoje é que as promessas de Deus, elas são inúmeras. E são bênção, prosperidade, bens que você vai ter e ter. Mas nós não podemos ignorar que a palavra de Deus, ela tem muitas promessas, e as promessas incluem bênçãos, mas tem muitas promessas condicionais também relacionadas a maldições, castigos. Não existem só promessas de bênção. Se nós formos ler o livro de Deuteronômio, nós vamos entender que uma hora, chega no capítulo 30, Deus vai falar através de Moisés. Olha, eis que eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. Mas ele fala uma coisa, olha que Deus é tão maravilhoso que ele fala assim: escolhe, pois, a bênção, para que te vá bem. Ele nos instrui, mas existe uma escolha a ser feita. E essa escolha vai nos dar um norte para que lado nós vamos levar a nossa vida e a nossa história. A obediência. Então, muitas das bênçãos, das promessas de Deus estão condicionadas à obediência. Obedece para que te vá bem, não obedeça para que te vá mal. Eu queria ler esse texto com vocês, Deuteronômio capítulo 30, a partir do verso 15. Eis que estou colocando diante de ti a vida e felicidade perenes, ou morte e destruição e infelicidade. Portanto, hoje te ordeno que ames a Deus, o Senhor teu Deus, andando nos seus santos caminhos e guardando todos os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Assim tereis vida plena e crescerás em número, e o Eterno teu Deus te abençoará na terra que estás para conquistar. Contudo, se o teu coração se desviar e não ouvirdes, e deixar de seguir e vos prostrardes a outros deuses, e prestardes cultos a outros deuses e os servirdes, eu vos declaro nesse momento solenemente que é certo que serás destruído e perecerás. Não prolongarás os teus dias sobre a face da terra, e que está a conquistar. Hoje invoco o céu e a terra como testemunhas contra ti, de que te apresentei claramente diante de ti os caminhos do vale da morte, da bênção e da maldição. Escolhe, pois, o caminho da vida, para que viva plenamente com a sua descendência. Olha, ele vai colocar, eu estou colocando diante de você a vida plena, a felicidade e a destruição. A bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção, para que te vá bem e que você viva muitos dias com a tua descendência. Essa é uma promessa, são promessas condicionais. São promessas onde existe uma ação da nossa parte para que Deus nos abençoe, para que Deus cumpra as suas promessas. A graça, nos dias de hoje, ela tem sido confundida com libertinagem. Então, a Bíblia diz que se o Filho me libertar, verdadeiramente eu sou livre. Essa conta é um pouco complexa, mas nós temos que entender o que Jesus fez. Nós temos que entender também o que os apóstolos estão pregando quando falam de graça. Quando os apóstolos estão falando de graça, eles estão falando de uma liberdade, uma libertação que nos liberta de nós mesmos. Muitas vezes nós entendemos graça como libertação da lei. É como se a lei não existisse mais, é como se as regras não existissem mais, e a partir desse momento eu sou livre para fazer aquilo que eu penso que é certo, ou aquilo que eu penso que é direito, ou aquilo que eu entendo que é a minha verdade. Mas a Bíblia não fala de graça dessa maneira. A Bíblia traz a graça como algo que nos liberta de nós mesmos, algo que nos deixa livres para fazer a vontade de Deus, algo que nos libera e que nos liberta para cumprir o propósito de Deus nessa terra. A graça, ela traz sobre nós uma responsabilidade muito grande, porque Jesus, lá na cruz, ele pega o escrito de dívida que era contra nós, ele pega esse escrito, crava na cruz,
E através desse ato na cruz do Calvário, ele paga a dívida que era nossa, que era impagável. E agora ele nos resgata. Aí a Bíblia diz que se eu recebo ele como Senhor e Salvador, eu tenho o direito agora de ser chamado filho de Deus, de ser feito filho de Deus. Mas, quando eu entrego a minha vida a ele, e eu digo que ele é o meu Senhor, a partir de agora eu não sou mais dono da minha vida. Eu tenho um Senhor que manda nela e eu sou apenas um servo. E qual que é o significado de servo? Escravo. Então, a partir de agora eu não sou mais dono da minha vida. Eu não sou mais dono das minhas escolhas. Eu tenho um Senhor que tem que nortear as minhas escolhas, as minhas decisões e a minha vida como um todo. Então nós precisamos entender qual a relação de Jesus ter nos comprado na cruz com as promessas que ele fez para cada um de nós. Então, se falando de promessa, o estudo aqui ele vai nos falar que a promessa, resumindo o significado, ela está relacionada a alguém que se compromete em fazer algo e que empenha todas as forças em cumprir aquilo que prometeu. Então quer dizer que a promessa é como se eu tivesse um compromisso com algo que eu prometi de cumprir aquilo integralmente. Então, se humanamente falando, na definição de promessas, promessa é algo que eu tenho que cumprir integralmente, e nós, sendo vários, lutamos e perseveramos para cumprir as nossas promessas, imagine Deus. Que a definição dele é um Deus que não pode mentir, não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele fala, ele cumpre, né? E de forma integral. Agora, qual a relação que tem entre promessas que Deus me fez com a obediência, com aquilo que nós temos falado aqui, e com a graça, e com o favor merecido, o preço que Jesus pagou naquela cruz? Nós precisamos entender isso. Então, se falando de promessas e se falando da graça, nós temos que entender, primeiro, que tipo de promessa é prioridade para nós. Que tipo de promessa da palavra nós temos visto e que tem enchido os nossos corações de esperança? Que tipo de promessa nós temos ouvido por aí, nos vídeos da vida, nas mídias, na televisão, ou de pessoas? Que tipo de promessa que tem enchido o nosso coração de esperança? E que tipo de esperança tem enchido o nosso coração? Nós precisamos entender isso. Porque a partir do momento que nós entendemos isso, nós vamos começar a nortear as nossas decisões e o foco das nossas vidas para essas promessas. Então, vocês já ouviram falar, com certeza já ouviram falar que tudo que é em nós se alimenta. Nosso corpo se alimenta, nossa alma se alimenta, nosso espírito se alimenta. E aquilo que eu alimento mais é o que sobressai em mim. Então, muitas vezes nós temos sido desafiados a ter fé nas promessas de Deus, na palavra de Deus. E muitas vezes nós usamos a palavra de Deus como uma caixa de promessa. Quem nunca pegou a Bíblia num momento de desespero, num momento difícil da vida? Deus fala comigo. Pum! Aí lê. Jesus foi crucificado. Opa, não, acho que não é isso não. Deus está falando, não é isso que Deus está falando. Peraí. Estevão foi apedrejado. Não é isso que Deus está falando. Vamos lá, opa, essa Bíblia não está ajudando. Vamos lá, vamos trocar de Bíblia. Vou pegar a versão Almeida. Ou a King James. Vou pegar a King James agora. Peraí, vamos ver se Deus me ajuda. Vai! Judas se enforcou. Não é esse. Não. Deus está falando comigo nisso aqui, não. E vamos lá, porque nós muitas vezes estamos num momento que nós temos sempre de ouvir aquilo que nós queremos ouvir. Mas a palavra de Deus, ela traz esse confronto para nós. Existem promessas para a nossa vida? Existem. Isso é incontestável, a Bíblia está repleta de promessas. Deus quer nos abençoar? Meu querido, isso é incontestável. Se você está hoje, domingo de manhã, acordado, ouvindo essa aula, é porque Deus já te abençoou.
Deus já te deu o ar, Deus já te deu a vida, você acordou, isso já é bênção. E tem muito mais bênção de Deus hoje na tua vida. Eu não tenho dúvida disso. Acontece, queridos, que quando a nossa esperança ela começa a ser pautada no tipo de promessas que vai trazer benefícios para a nossa vida e somente nas promessas, quando essa promessa não chega, nós nos frustramos. E dentro do nosso coração nós começamos a julgar como se Deus não estivesse cumprindo aquilo que Ele prometeu. Mas nós precisamos entender que também promessas, elas se concretizam no tempo determinado por Deus. Lembra do começo do texto, primeiro texto que nós lemos? Ele vai falar assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele amém, para a glória de Deus por nós. Olha que coisa interessante. Tiago ele vai falar na sua carta sobre algo que vai esclarecer algumas coisas. Porque quando nós perguntamos assim, mas por que Deus promete e não cumpre? Por que Deus prometeu e eu não recebi? Por que ainda eu não recebi aquilo que Deus falou? Tiago, ele vai falar assim: olha, vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque vocês pedem mal, porque vocês não sabem pedir. Porque aquilo que vocês pedem é para gastar nos seus próprios deleites. E por vocês pedirem dessa forma, vocês não recebem. Então o Tiago ele vai rasgar o verbo e ele vai falar assim: poxa, tem tanta coisa para pedir, mas quando vocês vão pedir, vocês pedem aquilo que é para gastar nos seus próprios deleites. E a Bíblia ela vai falar que as promessas todas que há em Deus são em Jesus, né? E para a glória de Deus em nós, por nós. Bom, sabendo dessas verdades, nós precisamos entender que as promessas se concretizam na nossa vida, mas existe um objetivo central e principal. E qual é esse objetivo? O nome de Deus ser glorificado. Agora, queria dividir um descontentamento com vocês. Vamos lá. Nós vamos agora pegar a palavra de Deus e ver muitas vezes o que está sendo pregado hoje em muitos lugares, em diversas ocasiões. Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para você? Tem. E eu estou afirmando nessa manhã, Ele tem promessas. A palavra de Deus tem promessas para cada um de nós. Só que a promessa de Deus, ela se pauta dentro daquilo que nós já vimos falando. Tem promessas de Deus. E todas elas, concretizadas em nós, têm que glorificar o nome do Senhor. Deus, Ele quer cumprir promessas na tua vida, com certeza. Mas Ele quer que o nome dEle seja glorificado. Então, certa vez, eu ouvi de uma pessoa, e eu era novo convertido. Essa pessoa chegou, colocou as mãos sobre mim e falou: olha, Deus tem uma promessa para você. E a promessa que Ele tem para você é que você vai casar com tal pessoa. Olha, e a pessoa que eu queria. Nossa, gente, pensa num dia que eu saí da igreja. Você já viu aquele vídeo que estão espalhando por aí, que quando voltar da quarentena vai ter um pastor que vai entrar doido da igreja? Mas o cara entra doidão na igreja e tal, porque sai da quarentena, bate nas costas de um e chuta a cadeira do outro. Não sei. Eu saí naquele dia, daquele culto, desse jeito. Eu falei: Deus é fiel. Aí o que aconteceu? Hoje minha esposa vai ver essa mensagem, ela já sabe dessa história. O que aconteceu? Não casei. Não casei. E a pessoa casou e eu acreditando firme na promessa. Olha que coisa maravilhosa. Porque muitas vezes, queridos, nós ouvimos coisas que queremos ouvir e acreditamos aquilo como se fosse promessa de Deus para a nossa vida.
Nós precisamos entender que as promessas de Deus, elas não fogem do que Ele já escreveu, do que Ele deixou para nós na palavra, nas Escrituras. E quando nós vamos falar dia da Bíblia, nós vamos falar do tempo da Reforma, nós estamos falando só das Escrituras, não é só das Escrituras, porque a palavra de Deus é a autoridade máxima da voz de Deus para cada um de nós. Aquilo que está fora daqui não deve ser dado crédito. Se alguém, Paulo vai falar, ele fala com muita propriedade, ele fala, se alguém pregar outro evangelho que não esse que temos anunciado, seja anátema. O que é anátema? Se alguém falar outro evangelho além do que eu tenho pregado, seja considerado maldito, anátema, não tenha valor, não dê crédito a esse tipo de mensagem. Deus, Ele deixa uma gama enorme de promessas para cada um de nós, e todas as promessas que Ele deixa, no final vai redundar em glória para Ele. Olha que coisa maravilhosa! Jesus, quando ele estava perto do final do seu ministério, ele fala assim, ele vê os discípulos amargurados, angustiados, com aqueles inputs que ele estava dando sobre a morte dele, e ele vê aquela angústia no coração dos discípulos, e ele faz uma promessa. Qual é essa promessa? Não se turbe o vosso coração. João capítulo 14. Crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito isso para vocês, mas eu vou preparar um lugar para vocês. E quando eu preparar o lugar, eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam comigo. Olha que promessa maravilhosa. Deus, se você for ver o enredo da humanidade, Deus ele cria o ser humano para esse momento. O momento em que ele volta e nos leva para ele mesmo. Porque quando Ele nos criou aqui, Ele nos criou temporais. Adão era eterno, só que Deus, no seu perfeito plano, Ele já sabia o que ia acontecer. Né? Adão peca, Eva peca, a gente nos tornamos seres temporais, limitados, né? Mas tudo já fazia parte de um plano. E Ele sabendo desse plano, o plano que Ele mesmo construiu, Ele fala assim, não fiquem turbados, não fiquem preocupados. Não deixem a preocupação dessa vida tirar o foco de vocês. Não deixem as preocupações dessa vida tirar a paz de vocês. Eu tenho que cumprir a minha missão aqui. Mas, outra promessa maravilhosa que Ele faz. Olha, quando eu for, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou enviar o Consolador. Ele vai estar com vocês todos os dias, Ele vai ensinar vocês, Ele vai fazer vocês lembrarem tudo que eu tenho dito. Olha que maravilha, outra promessa de Deus. Nós temos no material aqui, falando sobre as promessas, elas devem ser embasadas na palavra. Todas as promessas têm que estar embasadas na palavra de Deus. Existem promessas que não estão embasadas na palavra de Deus. Existem coisas que são faladas, que são proclamadas e que são profetizadas nos dias de hoje que não estão embasadas na palavra de Deus. Você quer ver um tipo de promessa que não está embasada na palavra de Deus? Bom, querido, vem aqui, dá tudo que você tem, porque Deus vai te dar de novo. É uma promessa que não está embasada na palavra de Deus. Agora eu vou te explicar por que essa promessa não está embasada na palavra de Deus. Quando alguém se convertia, e você pode verificar esse Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 2 até o capítulo 5, aquele momento em que o novo convertido ele pegava tudo que ele tinha e ele entregava aos pés dos apóstolos para que todas as necessidades de todos os crentes fossem supridas, aquele momento e aquele derramar daquela oferta
era algo voluntário do coração daquelas pessoas. Eles faziam aquilo sem esperar nada de troca. Na verdade, o que eles entendiam é que, por eu ter recebido tão grande bênção e tão grande graça, eu não tenho mais por precioso essas coisas. Então, se hoje eu tenho do meu lado alguém que passa por necessidade, por privação, e eu tenho condições de assisti-lo, para que me serve tudo isso? Muitas pessoas usam esse texto para falar, olha, dê que Deus vai te dar o dobro, vai te dar o triplo, vai te dar 100 vezes mais. Queridos, nós precisamos entender, a promessa de Deus é de cuidado com a nossa vida. Mateus capítulo 6. Por que vocês andam preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir? Por que vocês estão preocupados? Não é a vida mais do que a comida? Não é a vida mais do que a bebida? Não é a vida mais do que as vestes? Aí Jesus ele começa a falar, e Jesus era poeta, eu gostava, olha, tem umas coisas que Jesus fazia, eram uns discursos que ele fazia, eu falo, meu Deus, que criatividade, só Deus para ter uma criatividade. Ele olha assim, ele está falando com um povo acostumado com o campo, né? Acostumado com aquelas plantações, acostumado a ver aqueles animais, né? Não eram pessoas que foram criadas como nós, muitas vezes soltando pipa no ventilador, jogando bolinha de gude no carpete. Não, pessoas criadas no campo, eles conheciam aquilo. E Jesus, conhecendo o coração deles, aquilo que eles estavam acostumados a ouvir, ele começa a falar por parábolas. E uma das coisas que ele faz para ilustrar, ele fala, olha, as flores do campo, olha os lírios. Você já viu algum deles trabalhando, cozendo, costurando? Nem Salomão, na sua majestade e na sua riqueza, se mexeu com eles. Olha os passarinhos, não colhem, não ajuntam em celeiro, não vivem. Contudo, Deus, Ele sustenta esses passarinhos. E aí ele vai falar, não, vocês não são muito mais importantes do que uma flor do passarinho? Você não é muito mais importante do que uma relva do campo, que hoje existe, amanhã já murcha? Deus supre as nossas necessidades. É que muitas vezes nós confundimos necessidade com vontades, com desejos, com desejo de ter. Nós precisamos entender que as promessas de Deus, elas suprem as nossas necessidades. Aquilo que Deus quer fazer a mais, Ele faz, o nosso coração é grato da mesma forma. Mas nós precisamos entender que a nossa alegria, a nossa satisfação e tudo aquilo que nós temos dentro de nós, a gratidão, não pode ser pautada numa promessa cumprida ou não do Senhor. Primeiro, porque Ele tem promessas específicas para pessoas específicas, tempos específicos, para um grupo específico. Segundo, porque tem um tempo de Deus determinado para que cada promessa se cumpra e não é no nosso tempo, porque Ele conhece o começo, o meio e o fim de todas as coisas. Nós conhecemos o agora, nós entendemos o que está acontecendo agora. Nós olhamos e falamos, está faltando, não tem, era para ter, era para ser dessa forma, mas Deus não. Deus conhece o começo, o meio e o fim de todas as coisas. A Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o derradeiro. Tudo que acontece, Ele já sabe. Tudo que vai acontecer, Ele já sabe. Tudo que aconteceu, Ele já sabe. Ele é o Deus onisciente. Então, Ele sabe o que é melhor para nós. E nós também, quando nós entendemos o texto bíblico que fala que todas as coisas contribuem igualmente para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Olha o que a palavra está dizendo para nós. Ela está dizendo que todas as coisas contribuem para o meu bem. Ok, que legal, que bom. Geralmente quando nós ouvimos um texto desse, a nossa tendência é pensar assim, todas as coisas contribuem para o bem, beleza? Então eu vou ser abençoado, a promessa vai se cumprir. O que o texto está falando é que todas as coisas cooperam para o meu bem. Quando o texto está falando, ele está falando se a promessa se cumprir, ele está cooperando para o meu bem.
Se a promessa não se cumprir, isso está cooperando para o meu bem. Se Deus me der, isso está cooperando para o meu bem. Se Deus não me der, isso está cooperando para o meu bem. Se eu amo a Deus, independente do que eu receba ou não, do que eu tenho ou não, ou do que Deus faça por mim ou não, todas essas coisas estão cooperando ao seu tempo para o meu bem. Eu estou enxergando isso ou não, está cooperando para o meu bem. Isso é uma promessa. Olha que promessa maravilhosa. Deus está falando que as catástrofes da vida vão cooperar para o meu bem. Deus está falando que o Covid-19 vai cooperar de alguma forma para o meu bem. Deus está falando que a crise, estar isolado dentro de casa, vai cooperar de alguma forma para o meu bem. Deus está falando que o fim disso, ou o começo daquilo, vai cooperar para o meu bem. Isso é uma promessa. Isso não é uma promessa que depende de mim. Ele falou que é assim. Tudo o que acontece na minha vida vai cooperar para o meu bem. Eu vou te dar um exemplo. Um erro que talvez você tenha cometido lá atrás e que hoje você olha e te trouxe experiência, né? Fez com que você amadurecesse e, mais do que isso, te trouxe mais firmeza de fé. O erro que cometemos, muitas vezes, depois que arrependido e deixado, coopera com nós. Alguma catástrofe que aconteceu na tua vida lá atrás, algo que você não esperava, né? Uma decepção com alguém. Hoje, isso tem que cooperar para o seu bem. Isso é condicional. Você também tem uma responsabilidade nisso. Agora, o que eu quero dizer com isso? Meu querido, se algo aconteceu lá atrás, uma promessa que não se cumpriu, uma decepção com alguém, um desapontamento com alguém, você tem que entender que isso tem que cooperar de alguma forma para o meu bem. Mas como vai cooperar para o meu bem? Eu vou dar um exemplo. Eu me decepcionei com um amigo. Tinha um amigo, era meu melhor amigo, e de repente o cara, sei lá, estamos no meio de jovens aqui, estava namorando, o cara foi lá e furou meu olho. Olha que coisa terrível, velho. É terrível. Mas aconteceu lá no meu passado. A partir de hoje eu não confio mais em ninguém. Querido, a experiência negativa lá de trás tem que cooperar para o seu bem. A palavra de Deus tem uma promessa de que isso vai cooperar de alguma forma para o seu bem. Agora, quem escolhe se essa promessa vai se cumprir é você, sou eu. De que maneira? Perdoando. De que maneira? Perdoando. De que maneira? Trazendo essa experiência para que essa experiência acrescente experiência de fato na minha vida. Né? Perdoando. Agora, o perdão é uma escolha nossa. Mas não depende de nós conseguirmos perdoar. Existe o Espírito Santo dentro de nós que nos capacita a perdoar. Sozinho nós não conseguimos, mas a decisão é nossa. Eu preciso decidir. Eu decidi, perdoei. O Espírito Santo, ele entra e ele começa a nos capacitar para exercer o perdão. Porque nós primeiro confessamos, primeiro nós falamos, nós proferimos e o Espírito Santo começa a trabalhar na nossa palavra. Lembra? Ezequiel capítulo 37? O vale de ossos sequíssimos, e Deus começa a agir a partir do quê? A partir do momento que eu profiro uma palavra. Ezequiel profere uma palavra de profecia na direção daqueles ossos. E aqueles ossos eles começam a se movimentar. Lembra na criação? Como que todas as coisas foram criadas? Haja. Em cima do verbo de Deus, o Senhor Jesus Cristo, que lá em João capítulo 1 vai falar que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi criado por meio dele. Porque através, sem ele, nada foi feito se fez. Sem ele quem? O verbo, a palavra, o movimento de Deus. A
palavra de Deus, a ação de Deus. Então, no nosso caso, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. As coisas acontecem na nossa vida através do que nós proferimos, falamos e profetizamos. Agora, beleza, acontece na minha vida a partir do que nós falamos, oramos, profetizamos. Então, agora, vamos começar a profetizar. Carro novo! Casa nova! Quero casar esse ano, profetizando. Né? Promoção no trabalho e começamos a profetizar as coisas conforme as nossas vontades, não conforme as nossas necessidades, nem conforme a vontade de Deus. Agora a pergunta é sobre promessas. Se nós formos discorrer sobre promessas, nós precisamos entender o que eu estou pedindo, o que eu creio que tem promessas para a minha vida, o que eu estou pedindo agora, de que forma que isso vai glorificar a Deus. Aquilo que eu quero receber, a promessa que eu estou pedindo, que eu estou esperando, que eu estou aguardando, que está enchendo meu coração de esperança, em que isso vai glorificar a Deus. De que forma eu alcançando essa promessa, Deus vai ser glorificado. Deus faz uma promessa para Abraão. E nessa promessa para Abraão, ele faz uma promessa condicional. Qual é a promessa condicional? Gênesis capítulo 12. Deus vai falar para Abraão assim: sai da tua terra, da sua parentela. A promessa que ele faz: eu multiplicarei, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha que maravilha! A sua descendência será maior, será como a areia do mar e como as estrelas do céu, incontáveis. Promessa de Deus. Agora a condição. A condição é: sai da tua terra, da tua parentela. Que coisa bacana, hein? Talvez você esteja falando assim, mas legal. Se eu preciso sair, se eu preciso me deslocar, se eu preciso me movimentar, ok, Deus, o que eu preciso? E Deus fala para Abraão assim: para uma terra que eu te mostrarei. Ele fala: sai, mas ele fala para Abraão que ele tem que sair. Quer dizer, o caminho não é fácil. O caminho, muitas vezes, para a gente alcançar aquilo que nós temos como promessa de Deus, ele não é fácil. Mas é um caminho que nós temos que trilhar. Abraão obedece a Deus. Em Hebreus capítulo 11, Romanos capítulo 4, vai dizer que Abraão obedeceu a Deus, ele creu em Deus, e isso foi computado para ele como justiça. Abraão, por causa desses atos de fé e por causa da fé que ele tinha em Deus e da obediência, ele foi chamado amigo de Deus. O único homem na Bíblia que é chamado amigo de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Abraão creu em Deus e isso foi computado para ele como justiça. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Nós começamos a fechar essa primeira aula introdutória sobre promessas. Promessas, como definição, é algo que alguém se compromete com você, é um comprometimento de alguém comigo, com você, com qualquer pessoa. E a pessoa que prometeu, onde a pessoa que prometeu, que se comprometeu, ela tem a intenção firme de cumprir essa promessa na sua integridade. De cumprir esse compromisso na integridade. A primeira verdade que eu aprendo aqui é que Deus promete, Ele cumpre na sua integridade. Deus não cumpre meia promessa. Deus não cumpre um terço de promessa. Ele cumpre a promessa. Segundo ponto que eu aprendi nesse domingo de manhã é que essas promessas, elas têm que redundar em glórias para Ele. Elas são feitas em Cristo, elas são cumpridas em Cristo, por nós, através de nós, e elas glorificam a Deus. Elas têm que glorificar a Deus. A promessa que eu estou aguardando, que não vai dar glórias para Deus,
muitas vezes não é uma promessa que Ele fez. São coisas que eu quero, são coisas que eu desejo, são coisas que eu almejo. Nós precisamos entender de forma bem clara, nesse trimestre, quais são as coisas que eu desejo e quais realmente são as promessas que Deus fez para mim. Se eu continuar julgando as promessas que Deus, as coisas que eu quero e que eu desejo como promessas de Deus, a hora que elas não se cumprirem, nós vamos culpar a Deus e daqui a pouco nós vamos estar frios na fé e desmotivados. Então, existe uma outra grande promessa, e concluindo, uma promessa maravilhosa do Senhor, a qual nós precisamos ter ela sempre em mente para que nós estejamos firmes na fé. Muito tem se falado nos dias de hoje sobre eu preciso estar com Deus, eu preciso chegar mais perto de Deus. E muitas coisas têm se falado e muitas vezes a gente se engana entendendo que estar perto de Deus é algo que eu preciso, como que eu posso dizer? Eu preciso sentir, eu preciso ter alguma prova física de que Ele está aqui. E uma das promessas que Ele fez é que Ele estaria conosco todos os dias. Todos os dias, até a consumação do século. Meu querido, eu queria terminar essa explanação desse texto, dessa aula, te falando o seguinte: Deus, Ele está contigo todos os dias. Entenda uma coisa: se você sente Ele, Ele está com você. Se você não sente, Ele está com você. Se você sente alegria, Ele está com você. Se você não sente, Ele está com você. Se você fala em línguas, Ele está com você. Se você não consegue falar, Ele está com você. Se você está trabalhando no ministério, se você tem um cargo, Ele está com você. Se você não tem, Ele está com você. Se você é um jovem, se você é um velho, se você é uma criança, Ele está com você. Por que Ele está comigo e como eu tenho essa certeza? É por fé. É crer naquilo que Ele disse. Ele disse que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso tem que bastar para mim. Isso tem que fé, é a certeza de coisas que eu não vejo. Não estou vendo o Senhor aqui, mas eu creio. Ele disse, então Ele está aqui. Eu não estou sentindo Deus aqui, mas eu creio. Ele disse, então Ele está aqui. Jesus, Ele nos fez uma promessa. Várias promessas, na verdade. Ele falou que estaria conosco todos os dias. Ele falou que nos enviaria o Consolador. Ele falou que nós não estaríamos sozinhos. Ele falou que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas. Que Ele nos ajudaria a atravessar as crises. Que Ele nos ajudaria a atravessar os nossos momentos de angústia. Que o Espírito Santo Ele nos levantaria quando nós estivéssemos no monturo. E que o Espírito Santo é a mola propulsora que nos vai chegar mais perto do Senhor. Essas são promessas maravilhosas que nós não podemos perder de vista. As outras promessas, queridos, é o que é acrescentado. E Deus acrescenta aquilo que a gente precisa. Deus acrescenta aquilo que nós necessitamos. No tempo dele, na hora dele, para que o nome dele seja glorificado. Então eu queria terminar colocando alguns pontos aqui que a revista tem falado para nós. Falamos de promessas específicas, falamos de promessas condicionais, falamos de promessas incondicionais, né? Nós falamos sobre alguns exemplos de promessas condicionais, exemplos de promessas incondicionais. O que nós precisamos entender é que no decorrer da história da humanidade, né, o Senhor Ele tem criado, feito compromissos, alianças, né, propósitos conosco a todo tempo, a todo momento. Nós precisamos entender que esses propósitos, essas promessas, elas têm que redundar em glória para o Senhor. Queridos, o que nós podemos aprender nessa primeira aula introdutória sobre promessas é que Ele fez promessas, é que Ele tem promessas, é que a palavra de Deus tem promessas para cada um de nós, mas todas essas promessas têm que redundar em glória ao nome do Senhor. E todas essas promessas, se cumprindo ou não, todas as coisas que norteiam a nossa vida, sendo da nossa forma ou não sendo da nossa forma, vão contribuir juntamente para o nosso bem. Deus te abençoe, que Deus cumpra as suas promessas na sua vida, que você entenda que, cumprindo ou não, existe uma bênção de
Deus sobre a tua vida, e essa bênção já se concretizou hoje quando você acordou e quando você se levantou da sua cama. Querido, quando você levantou, Deus já tinha as mãos sobre você e já te abençoou. Uma das promessas de Deus se cumpriu nessa manhã de domingo, que as misericórdias dele são a causa de nós não sermos consumidos. Elas se renovam todas as manhãs. E essa promessa, olha que maravilha, ela se cumpriu hoje, nessa manhã de domingo, na tua vida e na vida dos teus familiares. Que Deus continue te abençoando, Deus continue te dando unção e poder para servi-lo e para adorá-lo, para glorificá-lo com tudo aquilo que ele realizar na tua vida. Deus tem promessas para você, mas viva as promessas de Deus, não aquilo que o teu coração deseja. O teu coração é enganoso, mas aquilo que Deus tem para você vai cumprir o teu bem, seja da forma que lembre-se, ele conhece o começo, o meio e o fim. Deus te abençoe em nome de Jesus e que nós estejamos juntos no próximo domingo aqui compartilhando a palavra de Deus e que você seja abençoado por essa palavra em nome de Jesus. Não se esqueça de comprar a sua revista, encomende comigo, depois eu dou um jeito de entregar para você, né? E para que você possa acompanhar os estudos, para que você possa estudar na sua casa e para que você seja abençoado por esse tema em nome de Jesus. Deus abençoe, tamo junto, não mostra, viva as promessas de Deus, Deus tem promessas para a tua vida e as promessas de Deus são bem melhores do que as nossas vontades. Deus abençoe, em nome de Jesus.